Chegou a hora de falar de A Mulher Rei com Viola Davis, então assina o canal, aciona o sininho, porque vamos sim adentrar na treta. Chegando aos cinemas, dia 22 de setembro, A Mulher Rei, The Woman King, um filme que está se vendendo aí como um épico, dramático, histórico, por Viola Davis, por toda a equipe, inclusive Viola Davis esteve no Brasil, participamos de uma coletiva virtual com ela, e eles estão a milhão divulgando esse filme que quer sim ser uma grande parte de representatividade, e eu diria até que ele tem, e ele vai ecoar grande parte que esse cara aqui, ó, Pantera Negra, teve lá em 2018, e ele vai ecoar também na comunidade, na representatividade, na força da mulher, no poder negro. Acho que tem tudo a ver, tem toda essa relação intrínseca em A Mulher Rei. O meu problema com o filme, com essa divulgação deles, é que eles vendem essa ideia de épico, histórico, dramático. E para mim não. Para mim, na minha humilde opinião, é que é um excelente filme de ação. É isso. Eu acho que a gente pode tirar um pouco desse peso da divulgação em função de que, obviamente, eles precisam vender. Esse filme é uma fala muito forte da própria Viola e de todos os produtores, todas as pessoas envolvidas no filme, de que as pessoas vão para o cinema, as pessoas precisam ir para o cinema para assistir esse filme, para esse filme dar certo, porque a representatividade, eles querem vender essa ideia de que a representatividade vende. A gente já viu isso aqui com Pantera Negra, que funcionou muito bem. É claro que era um herói, um homem, né? Aqui não era um grupo de mulheres. Mas a gente tem as nossas Dora Milaje, e o filme é basicamente um pelotão de Dora Milaje que realmente existiu. Essa parte histórica, a gente precisa fazer essa ponderação, realmente existiu. O filme é inspirado num grupo de mulheres chamado Agoji, que defendia o reino de Daomé lá em 1800 na África. E era um pelotão formado por mulheres formidáveis, que praticavam a arte da guerra, que eram treinadas, que tinham todo um ensejo, todo um treinamento, tais quais as nossas Dora Milaje, e talvez isso não seja uma pura coincidência. E elas sim defendiam esse reinado, era a tropa de elite desse reinado e defendia realmente com o coração, com unhas e dentes, músculos, espadas e tudo mais. Essa é a parte histórica do filme que funciona muito bem. Nós acompanhamos esse pelotão, que é liderado pela Nanisca, interpretado pela Viola Davis, e que vai recrutando novas pessoas, novas mulheres que estão sendo menosprezadas, digamos assim, por algumas outras pessoas, pela própria tribo ou pela própria família. É o caso da personagem Naui, que é interpretada pela novata Tuzo Mdabu. Ela é excelente, ela divide o protagonismo e a tela de frente com a Viola Davis. Inclusive, elas vão ter uma relação que eu vou explorar daqui a pouquinho aqui no vídeo. Mas ela é uma força da natureza também, e ela está muito bem no papel e ela cumpre muito bem a saga que a gente vai acompanhar. O filme até é bem violento em certas cenas de ação. Eu imagino que se eles tivessem exagerado um pouquinho a dose, esse filme poderia ter pego uma censura a 17 anos, 18 anos, porque se eles de repente quisessem fazer isso, a gente tem muita coisa que poderia ser aumentada, o sangue poderia estar mais, a gente vê bastante sangue aqui nesse filme, a gente vê bastante violência, e talvez se eles quisessem causar um pouco mais de furor, eles tivessem tivesse uma aposta mais alta nessa parte da violência, que provavelmente também ia vender o filme de alguma forma para um público mais adulto. Mas, obviamente, eles querem PG-13, eles querem para toda a família, digamos assim, e eles querem vender o filme com muito mais força e muito mais universalidade. Depois, o filme ele entra numa vibe um pouco mais fantasiosa, e aí a gente pode torcer um pouco o nariz, porque, ok, é uma história com início, meio e fim, de heroínas, de protagonismo negro, e funciona muito bem, tal qual o nosso companheiro aqui, Pantera Negra. Mas talvez eles estejam dosando demais, apostando alto demais nessa questão de vender como um épico histórico. Eu acho que ele não funciona como um épico histórico, porque é um recorte muito pequeno, é um recorte muito particular e muito fictício de um grupo de mulheres que a gente vai assistir durante todas as 2 horas e 15 no cinema. Aliás, essas 2 horas e 15 passam voando, o filme é muito fluido, o filme é muito bom mesmo de se acompanhar. Então esse é o meu torcer de nariz para A Mulher Rei, que, como eu falei, é um ótimo filme de ação, é um excelente filme de ação. É talvez um pouco formulaico, mas não funciona como entretenimento, como puro suco do entretenimento. Esse filme funciona do início ao fim.
Tem dois momentos também que a gente pode torcer o nariz, que são os momentos que eles colocam protagonistas portugueses e até um brasileiro, e aí eles vêm vender o filme no Brasil. Eles poderiam ter colocado um ator brasileiro para interpretar o brasileiro ali, e a gente vê que aquele português deles ali não é dos melhores. Então, falhou isso nessa questão para ser um épico histórico dramático. O filme tem uma falha bem grave nesse aspecto. Mas passa. A gente passa batido, a história, como eu falei, funciona bem. E a gente tem outro momento que a gente pode também torcer o nariz, que é o momento que eles criam uma relação. E aí eu não vou dar spoiler aqui, porque você precisa assistir realmente esse filme na tela grande. Mas tem uma relação entre duas personagens ali que fica bem novelesco, que também a gente dá uma torcidinha de nariz, dá uma enfraquecida. Mas também pode passar reto por muita gente, pode não ser um problema para muita gente. Então o filme, como eu falei, funciona de várias maneiras. E eu preciso falar, é claro, também do elenco, como eu já falei da Thuso Mdabo, eu já falei da Viola Davis, a gente também tem a Sheila Atin, que a gente viu recentemente em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, e a própria Lashana Lynch, que entrega demais, ela é muito expressiva, a gente já viu ela em 007 no próprio filme da Capitã Marvel, como a primeira Capitã Marvel de verdade, né? Então, elas funcionam muito bem, elas são muito boas, esse núcleo é excelente, e a gente também tem o John Boyega fazendo o Rei de Daomé ali, que vai ter sua grande participação também, vai ter sua própria particularidade, sua firmeza e originalidade nos atos, que funciona também para o filme crescer em vários aspectos, principalmente nessa relação reinado, dominantes, dominados, entre a Zagoji e o seu próprio reinado. É bem legal, o John Boyega também entrega bastante. Então, essa parte, esse núcleo, está muito bem amparado. As partes técnicas do filme também são excelentes. As cenas de luta são ótimas, as cenas de interpretação são ótimas, nós temos uma fotografia muito boa, nós temos coreografias muito boas, nós temos um figurino muito bom, então tudo isso joga muito a favor do filme, então o filme cresce nesses aspectos. Ele perde um pouco nos aspectos que eu mencionei antes, de querer ser uma coisa, um épico histórico, que na verdade ele não consegue. E o que eu falei também no início do vídeo, que a Viola Davis tem colocado em muitas entrevistas, é de que as pessoas precisam assistir esse filme no cinema, e eu concordo com ela. As pessoas realmente precisam ir ao cinema e fazer com que esse filme dê certo. Só que nessa questão de divulgar e fazer com que o filme dê certo, a gente percebe um pouco, quase que um certo desespero na divulgação para que isso aconteça. É claro que tem muita coisa em jogo, a gente tem a representatividade do povo negro incluída muito forte nisso. O filme é ótimo, e eu já falei várias vezes isso aqui, mas eu acho que talvez essa jogada ela pode enfraquecer até mesmo para as pessoas que estão assistindo e vendo essas entrevistas. Podem pensar que o filme é panfletário, podem pensar que o filme é, entre aspas, como os nerdolas tóxicos falam, lacrador, e na verdade o filme não é isso, ele não é isso. Ele funciona muito bem, é uma história formulaica, é uma história de ação, é uma história que funciona muito bem, e é um dos grandes filmes que eu assisti em 2022, apesar de que ele possa ter esses probleminhas. Se eu fosse aqui dar uma nota, aliás, eu sempre dou uma nota aqui, eu daria 3,7 para A Mulher Rei, porque eu gostei bastante, me diverti. 2 horas e 15 que passaram num piscar de olhos, a gente se envolve com todas as pessoas, todas as mulheres negras fortíssimas que estão ali entregando demais em atuação, em sentimento. Enfim, a gente nota um carinho especial que o elenco, que toda a produção teve ao formular, ao criar e ao gravar e ao divulgar o filme A Mulher Rei. E esse filme, A Mulher Rei, com esse título assim, ele é muito marcante também. Então, eu recomendo que você vá assistir no cinema, apesar da exigência aí do povo que está divulgando o filme. Eu acho que sim, acho que a gente tem que assistir ao cinema, ele é tão bom quanto um Pantera Negra. Eu acho que, claro, o Pantera Negra tem muito mais valor envolvido e muito mais sentimento envolvido por ser um personagem que vem dos quadrinhos, mas A Mulher Rei é uma história original, e a gente precisa também fortalecer as histórias originais que o cinema nos dá, porque hoje em dia a gente está vivendo só de remake, vivendo só de personagens spin-offs, essas coisas que às vezes não são tão originais, não são tão legais. E a gente precisa de mais originalidade, mais histórias de verdade, não de verdade, aqui como eu já questionei com a história toda, né? Mas histórias originais de verdade. Então, eu aposto muito em A Mulher Rei, gosto muito. Espero sim que tenha lá alguma indicação no final do ano para algum Oscar de interpretação, tanto para Viola Davis, para figurino, alguma coisa assim. Esse filme é realmente importante, é muito marcante, é legal de assistir, é cinema, é cinema. Esquece essa história de épico, dramático, histórico, que não é. É um filme de ação, é um excelente filme de ação. E eu quero sim ver uma continuação de A Mulher Rei muito em breve nos cinemas.
É isso, galera. Por hoje é isso. Fico por aqui. Já deixe seu like, deixe seu comentário. Se vai assistir, não vai assistir. É bem importante pra gente. Compartilhe com os amigos. Curta o nosso Apoia-se, apoia.se/Vigília Nerd, um mundo de vantagens. E você ganha o ingresso que talvez vá fazer você assistir a Mulher no cinema. Então, apoia.se/Vigília Nerd, nosso mundo de vantagens, grupo VIP no Telegram e sorteios mensais. É isso, galera. Ficamos por aqui. Siga a Vigília, porque você sabe, a Vigília não para.